contasse um pouquinho, doutor, o que é que exatamente, como é que você formatou o processo de ovo doação para as meninas, eu acabei de descobrir, para os seus pacientes particulares? Quando eu comecei, né, na reprodução, eu trabalhava com essa questão da ovo doação. E eu sempre falei bastante tempo com você que eu sempre fui muito resistente nessa questão. Então, invariavelmente, a gente vê casos onde a gente avalia o paciente, a gente faz contagem de folículo, a gente faz dosagem de antimileriano, só que aí essa paciente não responde como a gente gostaria que ela tivesse respondido. E às vezes não vai ter óvulo para ela e para a receptora. E isso é um problema, porque aí a paciente ela se sente normalmente lesada, prejudicada, porque ela não teve aquela resposta, e aí ela não tem aquele amparo, né? Infelizmente, a gente sabe disso. Então, a escolha que a gente tem feito é um pouco mais exigente, exatamente tentando evitar esse tipo de coisa, e pensando naquela família que vai receber esses óvulos também. Então, por exemplo, o primeiro parâmetro que a gente colocou como formatação é o paciente com menos de 30 anos. Então, exatamente para quê? Para que a gente melhore as nossas taxas de gravidez das receptoras também. Então, são meninas que têm reserva ovariana boa, normalmente menos de 30 anos, não vai ter como, e que a gente consiga fazer isso. A segunda questão é a contagem de folículo antral, e ela tem que ser boa, né? Então, a gente está imaginando, para um tratamento normal, que todo mundo quer ter 10, 12 óvulos, né? Então, que a gente tenha 10, 12 óvulos, pelo menos para cada um. Então, a gente pensa mais ou menos em 10 folículos antrais em cada ovário. O antimileriano, antigamente, mas eu fiz a contagem e deu 20 folículos, será que eu preciso do antimileriano? Essa é uma pergunta que eu já recebo no direct toda hora. Precisa do antimileriano. Por quê? Porque ele vai te dar um prognóstico de quantos óvulos a gente vai ter. Então, quando a gente pensa num antimileriano maior que 3, a gente pensa em mais de 10 óvulos. Então, essa que é a nossa perspectiva. Eu tenho um antimileriano de 1,5. 1,5 não é um antimileriano que a gente pensa que é bom. Mas eu tenho 30 folículos antrais. Bom, então tem alguma coisa de errada aí nessa interferência, porque ou a contagem está errada ou o antimileriano está errado. E às vezes isso acontece. Então, tem um paciente que, sei lá, tem antimileriano de 1, fez uma indução, teve 15 óvulos. Mas quando a gente vai escolher uma paciente para doar, a gente vai pensar exatamente nisso. Eu tenho endometriose, eu posso doar? Não, não pode. Endometriose te colocou nessa situação realmente de dificuldade de engravidar. Não seria justo com um casal que vai receber esses óvulos, que a gente já dê para ele óvulos com alterações. Enquanto a Claudinha resolve lá, a gente vai continuando. Então, esses parâmetros eu acho que são muito importantes. Para que a gente evite problema com a doadora, né? Acho que a doadora ela tem que estar ciente do seguinte: o grande benefício que ela tem da questão é a parte financeira. Ela vai ter uma questão que, assim, se ela tiver um fator masculino, hoje mesmo foi uma paciente jovem, 27 anos, antimileriano de 4,5, tudo bem, eu olhei para a cara dela e falei, olha, eu estou tentado a oferecer para você ser doadora de óvulos, mas ela tem um fator masculino tão importante que eu falei para ela, olha, se eu fosse você, eu não doava. Porque você vai precisar de todos os óvulos que você tiver para ter um resultado melhor. Claro, não tenho condição nenhuma de fazer o tratamento. Então, tudo bem, então faz, doa. Né? Mas tenho condição, mas não queria gastar, mas assim, não doe. Porque vai fazer falta daqueles 10 óvulos que você vai ter doado, por exemplo. Sim. Como é que é feita a divisão, né? Hoje, a divisão desses óvulos é muito importante. Então, hoje eu fiz a primeira coleta de uma doadora, né? E fiquei muito feliz, a gente teve 30 óvulos, desses 30 foram 26 maduros, e como que ficou? Ficou 13 para a doadora, 13 eu congelei. Congelou? Sim, congelei. Aí, mas como assim? A nossa ideia é exatamente pegar e tentar baratear um pouquinho a questão da óvulo doação com essa questão do banco de óvulos. Então, a doação a fresco, ela sai mais cara, porque a gente tem que pareia 2 tratamentos ao mesmo tempo. Uma coisa é você congelar óvulo, outra coisa é você fazer 2 tratamentos, a clínica te cobra, entra mais gente no meio do negócio. Quando você congela óvulos, bom, eu tenho meus óvulos aqui, olha, eu tenho esse custo, ele é um custo melhor,
A gente sabe que descongelamento de óvulo vai ter um prejuízo, que a gente sabe que vai perder algum óvulo no caminho. Então, a gente tenta fazer pelo menos uma palheta ou 2 palhetas de 5, mas ter 10 óvulos para descongelar. E com isso a gente consegue baratear um pouquinho o custo. E exatamente essa que é a questão. A embriodoação ainda é uma questão que a gente brinca, né? Que a gente depende de quem doa, né? Então, eu tento hoje em dia conscientizar cada vez mais os casais que já tiveram os filhos e que sobraram embriões e que de repente não vão ter filhos. Olha, doe, se livre até da manutenção, não fica mais pagando. E doa para as outras pacientes. Assim, tem muita gente precisando, tem muita gente querendo, e é essencial que a gente consiga fazer isso. A legislação, ela vem mudando todo ano a respeito dessa questão da doação de óvulos, e eu acho que isso é uma vantagem para a gente. A gente está conseguindo soltar algumas amarras que a gente tem, que são... Vocês estão me ouvindo direito? Sim, perfeitamente. A gente consegue, tá conseguindo, com o tempo, soltar algumas amarras que a gente não conseguia. Então, para a embriodoação, acho que vai ter muita novidade ainda para a gente conseguir trabalhar. Entendi. A gente andou conversando assim, eu sei umas coisas, eu não posso falar, porque enquanto o doutor não me libera, eu não posso, mas tem coisa boa aí. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, né, doutor? Não, isso a gente depende um pouco... Depende de legislação, depende de algumas coisas, então a gente está esperando para ver o que vai acontecer. E aí, quando isso sair, melhorar, mudar, a gente vai conversando com todo mundo. Doutor, já agora que você começou a fazer a ovo doação, você acredita que a chance de encontrar uma doadora para as receptoras que vão chegar daqui para frente no seu consultório vão aumentar? Sim, com certeza. Existem assim, perfis comuns, né? A gente sabe que o Brasil tem muita mistura, mas a gente tem muito perfil comum. Então, o perfil assim, disparado, mais procurado, é o paciente de pele branca, não precisa ser tão clara, pode ser claro, pode ser um branco moreno, cabelo castanho, olho castanho, bate para todo mundo, né? Não é, mas a minha altura... Claro, tem gente que cria dificuldades também, né? Eu queria da canela fina. Bom, eu nem olhei para a canela da pessoa, eu vi os óvulos, está tudo certo. Ela preencheu lá, a gente checa se aquela informação que ela colocou é verdadeira, né? Para paciente de pele branca, coloca que é negra. Não, não é negra. Ou o contrário, não vamos fazer isso. E aí a gente vai facilitando com que a gente tenha. A doação compartilhada, ela facilita muito isso. E quando a gente tem a questão do banco de óvulos, é mais fácil ainda. Porque aí você já tem lá o óvulo congelado, você vai e trabalha. Aí vem a questão que tem gente que fala assim, é melhor pegar fresco e fazer o tratamento a fresco. É melhor? Claro que é melhor, mas também é mais caro. Então, existe a questão de você poder fazer um tratamento de boa qualidade também, com os óvulos congelados. Não quer dizer que é ruim, não quer dizer... Senão a gente não mandava ninguém fazer preservação de fertilidade, congelar óvulo. Claro. Você não vai poder usar isso depois com segurança, por que a gente vai fazer? Então, hoje em dia, a técnica de vitrificação é excepcional. E o óvulo pode viver aí 30, 40 anos, ficar lá congelado e depois você descongelar. Então, acho que isso vai aumentar bastante a quantidade que a gente tem, né, a oferta mesmo, para poder trabalhar com esses casais. Por enquanto, os valores continuam os mesmos, porque a gente está começando. As novidades vão aparecer. Agora, assim, com certeza vai ter uma boa baixada do valor aí. A gente pensa perto até de uns quase 15% a 20% talvez a menos aí que a gente vai ter em relação ao valor que a gente já tem hoje. Então, essa é a expectativa que a gente tem. Isso ajuda bastante. Já tô comemorando. O negócio é desconto, doutor. Meu negócio é desconto. Não, a gente vai. Você vai chorando, eu vou chorando junto e vou dando. Mas é assim mesmo, eu falo, doutor, quando veio esse negócio, né, do acréscimo que a gente teve depois de 2 anos e alguns meses já que a gente estava no projeto,
O doutor falou, Cláudio, eu não estou conseguindo mais. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, você chora. Doutor, você chora nessa clínica, você chora com todo mundo, a gente não pode aumentar demais. Não, pode deixar, pode deixar. E aí a gente vai chegando e no fim foi até um valor super razoável, não foi um aumento Foi, muito. Eu achei que no fim das contas ficou super foi bem. bem perto do normal. Mas você conseguiu fazer um excelente trabalho. Doutor, vamos responder umas duas perguntinhas só das meninas? Bora, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que a gente tem. Pera lá. Eu tenho endometriose e pretendo fazer cirurgia. Com a cirurgia, cai a quantidade dos óvulos? Sim, a reserva ovariana com certeza vai cair. E tem que ver se realmente tem indicação de fazer a cirurgia, né? A cirurgia da endometriose é uma cirurgia que invariavelmente vai prejudicar a reserva ovariana e a gente tem que ter uma indicação muito boa. 50% das cirurgias que a gente faz, 50% das vezes volta a lesão. Então, não quer dizer que não ressecou adequadamente, mas quer dizer que depois que operou, voltou a seguir aquele regime com hormônio, não ficou bloqueada, e aí você volta a doença. Então, o tratamento da endometriose muitas vezes é cirúrgico e clínico, então você precisa manter o bloqueio. Então, cuidado sempre ao operar, faça um antimileriano antes, veja se você tem muita dor, né, se você é muito sintomática, aí não tem jeito, aí você tem uma indicação que é a questão da dor. E aí vai operar, mas fala para o médico que vai te operar que, olha, eu tenho desejo de engravidar, eu quero preservar. E veja se, de repente, antes da cirurgia não é legal congelar óvulo ou embrião, de repente, a gente não sabe, né, se está casada, se não está, como é que é, mas essa conscientização hoje em dia que a gente tem é muito importante. E eu vejo cada vez mais os cirurgiões também com essa conscientização. Quando eu fazia mais só cirurgia do que o tratamento de reprodução, uma fase da minha vida onde eu fui mais para cirurgia e menos para reprodução, a gente operava todo mundo de endometriose. Hoje em dia, quantas pessoas eu não devo ter prejudicado a reserva ovariana nessa época, né? Mas era uma coisa que a gente não sabia, né? Não é a ciência, ela muda. Hoje em dia a gente vê muitos cirurgiões falando, não, olha, vai fazer o seguinte, passa lá no Luba, congela seus óvulos, depois a gente volta e opera. Tranquilo, aí melhora sintoma e aí segue o tratamento.